Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Eu desejo que você possa colher desse momento uma palavra que tenha força de transformar o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir e o seu jeito de agir. Eu desejo que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela possa de fato penetrar o mais profundo da tua alma e gerar em você uma vida nova, uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. Vamos agora ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19, que diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Povo amado de Deus, Jesus estava indo para Jerusalém. Ir para Jerusalém quer dizer, eu estou indo abraçar a vontade do Pai. Vocês sabem muito bem o que aconteceu em Jerusalém. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. E nesse caminho, nesse processo, Jesus passa entre a Galiléia e a Samaria. Vocês sabem muito bem, eu imagino, que entre os judeus e os samaritanos havia uma grande rivalidade. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. E é muito interessante que muitas vezes no Evangelho, como por exemplo, quando lá no Evangelho de São João, Jesus se encontra com a samaritana, conversa com ela, cura o coração dela. Também quando Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano. E hoje aqui, veja, 10 leprosos. Ali não diz se todos eram samaritanos ou se algum deles eram judeus. Eram 10 leprosos que estavam ali juntos, unidos pela mesma dor. E eles clamam juntos: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E é interessante que Jesus dá uma ordem: vão se apresentar aos sacerdotes. Por quê? Porque se uma pessoa tivesse uma doença e ela sentisse que estava curada, ela precisava passar por uma fiscalização. Então os sacerdotes faziam uma revista e ali eles dariam o sacrifício que a pessoa deveria fazer para poder ser reintegrada na vida social. E por isso que Jesus disse: vão aos sacerdotes. E disse que eles foram. Não disse que eles ficaram curados e foram. Eles foram. E à medida que eles iam caminhando, ou seja, às vezes a gente precisa ainda caminhar um longo tempo com as nossas feridas, com as nossas lepras humanas e espirituais. Mas acreditando, tendo esperança nas palavras de Jesus. Se ele disse: vão, nós vamos.
mesmo com as nossas feridas. E à medida que eles iam caminhando no ato de fé, eles iam percebendo, um ia percebendo que o outro estava curado. Rapaz, olha aí, teu ouvido voltou, teu nariz, tuas mãos, olha teus dedos voltaram, né? Um ia percebendo. Às vezes a gente, na caminhada da vida, a gente vai percebendo as curas que Deus realiza no outro e que os outros também vão percebendo em nós. Rapaz, mas tu era tão bruto, tu era tão ignorante, né? Agora tu tá tão calmo. Eu tô vendo que tu tá rezando, eu tô vendo que tu tá assistindo o Evangelho de Hoje Ensina todo dia. E a gente vai percebendo a cura na vida do outro. Só que o que acontece? Um percebeu que estava curado e voltou para agradecer, para dar glórias a Deus. Os outros continuaram. E ele voltou e se prostrou diante de Jesus e agradeceu. E Jesus pergunta: cadê os outros 9? Não foram todos os curados? Os 10? E aí Jesus então diz essas palavras: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu posso dizer, meus irmãos, que esse samaritano, ele foi agraciado, ele recebeu uma cura integral. Não foi somente uma cura para o corpo, mas uma cura para a sua alma. Às vezes a gente se preocupa exageradamente de obter curas que favorecem a nossa vida, unicamente a nossa vida terrena, e não a nossa vida espiritual. E a gente esquece que essa vida terrena, ela vai passar. E a vida da alma, a vida espiritual, não. Então, se a gente tem que pedir a Jesus que nos cure, que ele venha realmente nos curar das nossas lepras físicas e espirituais. Que a nossa cura seja completa, seja total, seja integral. Eu não quero ser curado somente no meu corpo, eu quero ser curado na minha alma. E é isso que nós temos que pedir a nosso Senhor. Peçamos isso. Jesus, tem piedade de nós, cura-me inteiramente. Sim, Senhor, nós te pedimos hoje que o Senhor venha nos curar inteiramente. Corpo, alma, espírito. Cura-nos, Senhor, totalmente. No nosso consciente, no nosso inconsciente, nas nossas emoções, na nossa razão, nos nossos sentimentos, em cada parte do nosso ser. Tu tens o poder de nos curar inteiramente. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Diga, é isso que eu te peço, Senhor. Dai-nos esta graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.